Olá, seja muito bem-vindo ao Euronews Noite. Os piratas informáticos atacaram as principais figuras da política alemã. Já de seguida, os títulos que marcam a atualidade nesta sexta-feira, 4 de janeiro. Mega ataque informático na Alemanha. Todos os partidos foram afetados, menos um, o AfD. Os coletes amarelos prometem regressar amanhã às ruas de França para um 8º ato de protesto. Há políticos que estão a instrumentalizar os migrantes, diz António Vitorino. O presidente da Organização Internacional das Migrações alertou contra os populismos. Triunfo para Cristiano Ronaldo, melhor jogador e melhor golo na cerimónia dos Golden Soccer Awards, no Dubai. Na Alemanha, um grupo de piratas informáticos divulgou informações confidenciais de jornalistas e políticos de todos os partidos alemães, com exceção para o partido anti-imigração AfD. O presidente Frank-Walter Steinmeier e a chanceler Angela Merkel estão entre os alvos do ataque. O maior ataque informático na história da Alemanha, dados pessoais de políticos, jornalistas e de várias figuras públicas, foram divulgados na internet. O grupo de piratas informáticos, que ainda não foi identificado, teve acesso a dados confidenciais. Para já, nenhuma das informações divulgadas é considerada altamente sensível. Há uma grande quantidade de ataques bem-sucedidos e através dos quais foi possível entrar em contas e ter acesso a dados e documentos, como a cópia do cartão de identificação pessoal. Com este primeiro acesso, foi possível recuperar dados como o primeiro e último nome e os números de telefone. Segundo a RBB, a Rádio Pública de Berlim, as informações confidenciais foram publicadas nas redes sociais antes do Natal, mas só começaram a ter destaque na noite desta quinta-feira. Os partidos políticos afetados foram informados de imediato. Certamente vamos pensar na forma de separar melhor a comunicação oficial da comunicação privada. Penso que este é um dos pontos essenciais. Afinal, trata-se também de sessões de mensagens privadas, conversas com a família de um colega do Parlamento e de um jornalista que foram publicados. O melhor será separar a comunicação oficial da comunicação privada. Entre os alvos dos hackers está o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, a chanceler alemã Angela Merkel e políticos de todos os partidos, com exceção do AfD de extrema-direita. A dimensão deste ataque é sem precedentes, mas não é a primeira vez que os piratas informáticos visam os políticos alemães. Das outras 2 vezes em que isso aconteceu recentemente, os ataques vieram da Rússia, foi o que explicou a correspondente da Euronews em Berlim, Emanuel Schase, há pouco no programa Euronews Now. Em dezembro de 2017, um grupo de piratas informáticos com ligações à Rússia, chamado FanCyber, foi descoberto na rede de segurança informática usada pelos Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Em novembro de 2018, outro grupo de piratas informáticos russo, chamado Snake, pirateou contas de correio eletrónico de representantes políticos e militares. Por isso, a Alemanha tem um triste historial na área dos ciberataques. O AfD foi poupado ao ataque informático, mas não foi poupado a um ataque à bomba. Aconteceu na região da Saxónia, no leste do país. Não há feridos a registar, 3 pessoas foram detidas. No leste da Alemanha, a polícia deteve 3 pessoas após uma explosão em frente à sede do partido de extrema-direita AfD. Um incidente ocorreu na cidade de Döbeln, causou estragos materiais, mas não houve feridos. As autoridades fizeram saber que nas últimas semanas ocorreram vários ataques contra o partido de extrema-direita no estado da Saxónia. Uma testemunha que vive em frente à sede do AfD afirma que a explosão lhe partiu o vidro da janela. Tínhamos jantado e levantado a mesa. Depois houve uma explosão na sede do partido do outro lado da rua.
Vi a minha janela partir-se. Nas redes sociais, na internet, o primeiro-ministro da Saxónia criticou o uso da violência em democracia, afirmando que o AfD deve ser combatido politicamente e não com explosivos. A Saxónia realiza eleições regionais a 1 de setembro. As sondagens dão 20% dos votos à extrema-direita. A detenção de um dos líderes do movimento dos chamados coletes amarelos em França deve animar os ânimos para mais um dia de manifestações marcado para amanhã. É o chamado 8º ato. O governo de Emmanuel Macron diz que se trata de um bando de agitadores que não vão pôr em causa as reformas prometidas. A 8ª mobilização dos coletes amarelos está a ser convocada para este sábado em França. O chamado Ato 8 de uma manifestação que começou contra o aumento recorrente dos combustíveis, passou para a redução do custo de vida dos franceses e agora parece centrado apenas numa oposição ao presidente Emmanuel Macron. Prejudicou-se a si próprio. Primeiro pelo silêncio, depois pelas respostas que deu. Lixou-se ele mesmo. Está acabado. Nas eleições europeias pode fazer as balas. Entretanto, no primeiro Conselho de Ministros do ano, o governo reuniu-se, já avisado de novo protesto pelo 8º sábado consecutivo. Macron insistiu nas reformas prometidas e o executivo denunciou o movimento ainda ativo como um mero bando de agitadores. O movimento que se assume como coletes amarelos, os que se mantêm mobilizados, tornou-se apenas num bando de agitadores que apenas pretendem uma revolta e a queda do governo. O governo havia cedido a algumas das exigências iniciais do movimento, mas mesmo assim o protesto mantém-se e até se agravou após a detenção na quarta-feira de um dos promotores do movimento. O Ato 8 dos coletes amarelos deverá sentir-se um pouco por toda a França, sobretudo em Paris. Em Toulouse já motivou mesmo o adiamento de um jogo de futebol. Em Portugal, já há sentença no caso dos vistos Gold. 2 dos principais arguidos, um antigo ministro e um antigo presidente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foram ilibados. O Campos de Justiça em Lisboa foi palco esta sexta-feira da leitura do acórdão do processo Vistos Gold. O principal arguido, António Figueiredo, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão com pena suspensa por corrupção e peculato. Já o antigo ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, e o ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Manuel Jarmela Paulos, foram absolvidos. Um sentimento de grande satisfação relativamente ao presente e relativamente ao futuro. O passado, todos nós sabemos o que foi, todos nós sabemos os sentimentos que houve. E se Jarmela Paulos optou por seguir em frente, Miguel Macedo foi bem mais corrosivo. Quero dizer é que o Tribunal deu hoje a resposta às canalhices que me fizeram ao longo destes 4 anos. Bom dia. Quem é que fez as canalhices? O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, o português António Vitorino, deixou críticas aos que diz serem políticos populistas que exploram o medo gerado pela vaga de migrantes. António Vitorino falou numa entrevista exclusiva à RTP. Com um novo governo anti-imigração no Brasil e o presidente dos Estados Unidos intransigente na construção de um muro na fronteira com o México, o diretor-geral da Organização Internacional das Nações Unidas para as Migrações criticou em Lisboa as forças políticas populistas emergentes no mundo. Em entrevista à RTP, António Vitorino explicou. Acho que algumas forças políticas pretendem utilizar as migrações, instrumentalizando-as como o bode expiatório fácil para um conjunto de males sociais que existem nas sociedades desenvolvidas e que vão muito para além da específica questão das migrações. Há ainda outra forte causa de migração negligenciada por alguns governos. As alterações climáticas não é só o CO2 que está na atmosfera, é a alteração da vida das pessoas, da vida concreta das pessoas. Em muitas zonas da África Central, o que se está a verificar é que, com a falta de água, e a água vai ser, sem dúvida, a questão central do século XXI, as pessoas têm que abandonar os campos, vêm para as cidades, mas muitas vezes as cidades desses países não têm condições para os acolher. Cerca de 4.000 migrantes estarão atualmente retidos na fronteira entre o México e os Estados Unidos, estima o Acnur. No Mediterrâneo, em 2018, morreu menos gente na travessia rumo à Europa. António Vitorino analisou os números à proporção. Podemos dizer que há mais mortes em relação ao número de tentativas de travessia. Por uma razão muito simples. De facto, os controlos à partida são mais eficazes hoje em dia.
há um melhor funcionamento da Guarda Costeira da Líbia, que permite, portanto, dissuadir as pessoas de empreenderem esta jornada quase suicida. Isto prova que é absolutamente necessário ter uma ação mais decisiva para persuadir as pessoas de que este não é o caminho. Pode não ser o caminho, mas o Mediterrâneo continua a ser a rota mais perigosa do planeta para os migrantes. Há menos gente a fazer-se ao mar, mas ainda são milhares os que ficam pelo caminho. António Vitorino pede mais coragem aos políticos. E continuamos com o tema das migrações. Um dos pontos quentes na Europa é o Canal da Mancha, que muitos migrantes tentam usar para passar de França para o Reino Unido, para evitar estas entradas, mas também, segundo as autoridades, para salvar vidas humanas. As águas do Canal da Mancha vão agora ser patrulhadas por um navio da Marinha Real Britânica. A Marinha Real Britânica enviou um navio de patrulha para as águas do Canal da Mancha para impedir a passagem de migrantes de França para o Reino Unido. A decisão, anunciada esta sexta-feira pelo Ministério da Defesa de Londres, acontece depois do aumento de casos nas últimas semanas. Desde o início de novembro, mais de 230 pessoas entraram no Reino Unido a partir da costa francesa. O navio vai manter-se na costa sudeste da ilha da Grã-Bretanha até que cheguem ao local outros 2 navios do Serviço de Fronteiras, atualmente em patrulha no Mediterrâneo. Em comunicado, o Ministro da Defesa declarou que a ajuda da Marinha vai evitar que os migrantes façam aquela jornada perigosa. Por seu lado, o Ministro do Interior sublinhou que o objetivo desta missão é proteger a fronteira do Reino Unido e evitar a perda de vidas no canal. Migrantes, um tema que faz a atualidade também do outro lado do Atlântico. O México exige esclarecimentos aos Estados Unidos sobre a repressão de 150 pessoas com gás lacrimogéneo em território mexicano, perto da fronteira de Tijuana. O México pede formalmente aos Estados Unidos um inquérito para esclarecer os incidentes com migrantes ocorridos na passagem do ano. A 1 de janeiro, agentes norte-americanos lançaram gás lacrimogéneo em território mexicano para impedir a passagem de 150 pessoas. Desde que foi eleito, Donald Trump tem defendido uma atitude mais dura em relação à imigração ilegal e pretende construir um muro na fronteira com o México. Todos os dias chegam à fronteira pessoas de vários países da América Central. Uma cidadã das Honduras garante que nada pode parar um imigrante. O Trump pode fechar o que quiser, porque isso não dará em nada. A situação é a mesma para todos os migrantes. Ninguém pode parar-nos. Se fecham a fronteira, vamos tentar entrar de outra forma. A Guarda norte-americana tem sido criticada por separar os filhos dos pais. Recentemente, 2 crianças morreram quando se encontravam sob custódia policial. E para terminar, Cristiano Ronaldo voltou aos prémios, mesmo tendo falhado a Bola de Ouro e o prémio da FIFA deste ano. O português foi eleito jogador do ano e também autor do melhor golo na cerimónia dos Golden Soccer Awards no Dubai. Cristiano Ronaldo teve um ano de ouro. Venceu os prémios de melhor jogador e de melhor golo de 2018 nos Globe Soccer Awards no Dubai, uma cerimónia repleta de estrelas do mundo do futebol. O internacional português recebeu o troféu das mãos do selecionador francês Didier Deschamps. Cristiano Ronaldo! O pontapé de bicicleta de Ronaldo na Liga dos Campeões também foi eleito como o melhor golo do último ano. Foi um ano duro. Ganhei muitos troféus este ano, incluindo a Liga dos Campeões. Many trophies this year, the Champions League, and it was unbelievable here again. Foi inacreditável outra vez. Estou muito feliz por ganhar mais um troféu. Como já disse, 2019 é um novo ano e já sonho em ganhar muito mais prémios, muito mais troféus importantes para a Juventus. Foi uma ótima maneira de começar o ano de 2019, disse CR7 nas redes sociais.
Ao lado da mulher e do filho mais velho, partilha o palco e a fotografia com Jorge Mendes, que recebeu o prémio de melhor agente do ano. O prémio de melhor treinador do ano foi para Didier Deschamps, que levou a França até à vitória na final do Campeonato do Mundo. Estou muito orgulhoso por receber este troféu esta noite. Gostaria de agradecer a todos os meus jogadores, porque sem os jogadores, o treinador não é nada. Bateu treinadores como o Diego Simeone e o Zinedine Zidane. O Atlético de Madrid venceu o prémio de melhor clube do ano. E assim vai o mundo. Já sabe que a informação aqui na Euronews não para. Já a seguir, mais notícias de desporto. Muito obrigado por ter estado desse lado.